A negociação entre Corinthians e Pablo Verratti não é a única do atacante argentino, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótimo ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Corinthians e a concorrência cada vez maior por Pablo Verratti. Contei com exclusividade alguns dias atrás que Ramon Dias, o treinador corintiano, que terminou o ano em alta e com moral, pediu a contratação do Verratti. Ele entende que o Verratti seria a solução de todos os problemas, especialmente se o Yuri Alberto for vendido. Até agora não há uma negociação fechada, nem proposta oficial para o Timão pelo Yuri Alberto. Mas o Corinthians não é o único de olho em Pablo Verratti. Ao longo do final de semana também surgiram especulações no Fluminense e no Internacional. Quero explicar cada uma dessas histórias. Em relação ao Fluminense, houve um intermediário oferecendo o jogador ao Flu, embora o Fluminense tenha descartado a negociação. Já no Internacional, a notícia vem da Argentina, o Verratti é argentino e o diário Olé afirma que o Internacional vai fazer força e esforços para a contratação do Verratti. Confesso que eu achei meio esquisito, até porque o Inter já tem o Borré e também o Ener Valencia. De qualquer forma, fui tentar entender com o Vasco por que o nome do Verratti tem sido especulado em tantos clubes. E a informação é de que o Vasco conta com o Verratti, tem nele um protagonista para 2025, está tranquilo em relação à prorrogação do contrato, até porque o vínculo só se encerra em dezembro de 25 e tem uma cláusula automática de extensão até dezembro de 26, mas o Vasco entende que é o empresário do Verratti quem tem sugerido o nome do atleta para tentar uma proposta boa, obrigando o Vasco a aumentar seu salário. Até agora essa história não colou. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama e a chance de Rayan garantir um bom dinheiro ao Cruz Maltino. O site Calcio Mercato, que trabalha com notícias de mercado no futebol italiano, assegura que a Fiorentina prepara uma oferta de 14 milhões de euros ou 88 milhões de reais ao Vasco. O Cruz Maltino assegura que até agora não chegou nada, mas se essa oferta for confirmada, dá para assegurar que o atacante de 18 anos de idade não ficará no clube. O Vasco precisa de uma grande venda e hoje o Rayan é o principal ativo do clube. Já existe uma proposta do Anderlecht de 6 milhões de euros, oferta recusada. John Textor também que chegou a cogitar a contratação do Rayan, mas a história não avançou. Atacante que no primeiro ano de futebol profissional no time de cima não conseguiu, pelo menos na minha opinião, registrar os números que eu esperava. 33 partidas, 2 gols e 1 assistência. O fato de a Fiorentina estar a fim de contratá-lo pode ter a ver também com o Edmundo, que foi ídolo no Vasco e ídolo da Fiorentina e fez muitos elogios ao Rayan quando consultado pelo pessoal da equipe italiana. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que há uma reunião marcada nessa segunda-feira entre o Pedrinho, presidente do clube, e também Renato Gaúcho, ex-comandante do Grêmio. A ideia do Pedrinho é fechar o mais rápido possível com um novo técnico. E depois de ouvir não de Paulo Pesolano, Luiz Castro e também de Pedro Caixinha, o Vasco foca todas as suas atenções em Renato Gaúcho. Wallace Martins quer saber sobre Marinakis no Vascão. Wallace, uma das principais notícias dos últimos dias foi a informação de que o Marinakis negocia, não é a aquisição de Cotia, né? Mas que ele negocia uma parceria com a base do São Paulo. Não é que ele vai ficar com uma fatia do CT, ele vai colocar dinheiro no São Paulo, se a negociação avançar. Essa grana vai ser utilizada para que o São Paulo contrate jogadores na base, e depois, quando esses jogadores forem revendidos, o Marinakis fica com um percentual, tá? Mais ou menos esse modelo que está sendo arquitetado. Vocês vão lembrar que eu fui o primeiro a contar que o Marinakis negociava com um clube brasileiro. Depois eu disse que existia negociação com o Vasco e com outro clube brasileiro. E a minha fonte, que não queria contar qual era, depois que o GE publicou, o GE foi o primeiro a falar em São Paulo. Ela falou que era o São Paulo, mas que ela não podia antes contar sobre o tema. Aí eu perguntei para essa fonte, mas peraí, se o Marinakis fechar com o São Paulo, ele pode comprar a SAF do Vasco? Segundo essa fonte, sim, as negociações são distintas. Com o Vasco ele seria dono, com o São Paulo ele teria uma parceria para categorias de base, tá bom? Estou otimista com a possibilidade de o Renato Gaúcho no Vasco. Devemos dar valor aos treinadores brasileiros e Renato é um dos melhores no Brasil. Vinícius, vamos por partes. Nessa segunda-feira, o Pedrinho se reúne com o Renato Gaúcho. É bom que o Pedrinho saiba que ele vai precisar abrir os cofres. O Renato, nos tempos de Grêmio, ganhava R$1,5 milhão por mês. Eu acho que ele não vai exigir essa quantia num primeiro momento, mas é técnico para R$1 milhão pelo menos, tá? Acho que a negociação tem grandes chances de acontecer, até porque o Vasco já percebeu o quão difícil está esse mercado. Paulo Pesolano, Luiz Castro,
houve contato também com o Pedro Caixinha, todos esses não chegaram a um acordo com o Vasco. Sobre técnicos brasileiros, eu acho que os técnicos brasileiros vivem um momento ruim. Reconheço no Renato alguém com enorme capacidade de gestão de vestiário, mas se fosse vascaíno, eu torceria muito para que o Renato chegasse ao lado do Alexandre Mendes, que é o auxiliar técnico dele, e o cara que manja de fato de parte tática, de conceitos, de treinos. Eu acho que sem o Alexandre, o Renato perde bastante, porque você fica com um cara que tem muita capacidade de gestão, de liderança de pessoas, de estímulo, mas você perde em conteúdo, você perde em didática, você perde em treinamento. Com o auxiliar dele, a coisa fica um pouquinho mais equilibrada, tá? Thiago Barros, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Vasco sem técnico. Como explicar a crise no mercado de treinadores? A pergunta é excelente. E tem tudo a ver com a crise de técnicos, cara. A gente tem 5 times da Série A sem treinador. O Atlético, o Grêmio, o Santos, o Vasco e o Mirassol. O Atlético, o Grêmio, o Santos e o Vasco, todos consultaram o Luiz Castro. Todos, tá? O Caixinha também deve ter tido consulta de todos esses. Pesolano talvez não de todos, mas de alguns. Então, vivemos uma crise de treinador, até porque vários que fizeram sucesso em outros tempos já estão fora do mercado. Celso Roth, Vanderlei Luxemburgo, Felipão, foram caras que Marcelo Oliveira, foram caras que em algum momento tiveram papel importante e hoje estão completamente descartados, tá? E outros da nova geração talvez não estejam prontos. E aí aposta-se demais em treinador estrangeiro. Rodrigo Tomás, Coelho no Vasco. Tem mais algum reforço engatilhado para o Gigante da Colina? Existe o interesse, é um alvo real, as tratativas existem. O Vasco entende que precisa, de forma desesperadora, de um zagueiro, talvez 2, e de um atacante de velocidade, tá? A avaliação é de que o elenco tem carências, mas essas são as principais. E olha que vários zagueiros já foram especulados, o Luizão do West Ham, o Davi Ricardo do Ceará, mais recentemente também surgiu a especulação do Kaique, que é um zagueiro formado na base do Santos, que está jogando na segunda divisão da Espanha. Sobre o Coelho, poderia haver uma troca de jogadores, tá? Então, é uma negociação que está acontecendo. Nunca é fácil tirar jogador do Atlético Paranaense, mas eu não descartaria. Eu só acho que o Pedrinho vai esperar para confirmar as contratações, ele vai esperar fechar com o técnico. Porque imagina, você traz o Coelho. Beleza, puta, que legal, trouxe o Coelho. Que foi muito criticado pelo torcedor do Furacão, mas que fez boa reta final de Série A, tá? O Atlético Paranaense caiu, mas não por culpa do Coelho. Mas você traz o cara. Aí chega o Renato e fala, puta, eu não gosto desse cara. Então, o mais normal é você trazer o técnico e depois sair buscando os reforços, beleza? Na live, eles falaram exatamente isso. Mais informações internas no São Paulo. A rejeição é o grego... Peraí. Mas informações internas no São Paulo, a rejeição ao grego também é comprar o Vasco. Não estão vendo isso com bons olhos. Então você está me explicando que assim, que dentro do São Paulo não vem com bons olhos o cara. E não faz sentido mesmo, tá? Só para quem está chegando agora, estava explicando no começo da live que o Marinacks conversa com o Júlio Casares, já foram 2 reuniões pessoais para que o Marinacks não compre a base do São Paulo, mas seja parceiro ele vai investir dinheiro no São Paulo. São Paulo vai usar essa grana para contratar jogador na base, o jogador vai ser vendido e o São Paulo destina um percentual para o Marinacks. O que o Naric está falando é que dentro do São Paulo não está sendo bem visto o fato dele negociar com outro clube. Não há um impeditivo, tá? Ele pode comprar a SAF do Vasco e pode ser parceiro do São Paulo na base. Mas, de fato, não é normal. O ideal seria que ele comprasse um clube e acabou. Mas, enfim. O Ícaro Moura, alguma novidade do Vitória? Alejo, Davi Luiz? Deixa eu mandar mensagem para o presidente. Confesso que não havia ouvido nada sobre Davi Luiz. Até conversei com o empresário dele. Peraí. Boa noite. O senhor vai bem? Davi Luiz. Deixa eu resgatar minha última conversa com o empresário dele, do Davi Luiz. Perdão. Eu tinha conversado com o empresário dele para perguntar sobre Corinthians. É até legal que a gente já dá uma atualizada nesse tema, né? E a pessoa me respondeu o seguinte, ó. Perguntei assim, alguma novidade sobre Davi Luiz? Então a pergunta foi na quarta, a resposta veio na quinta. Nada ainda. Eu falei, o Vasco tentou? Sim, teve consulta. E o Timão ainda tem chance? Sim,
mas vamos esperar o Flamengo. O Felipe Luiz pediu para a gente esperar, que ele quer entender direito como é que vai funcionar. Então, para ser bem claro com vocês, o Davi Luiz vai aguardar uma posição do Flamengo e da nova diretoria. Se houver uma sugestão para renovação, a tendência é que o Davi Luiz fique. Se não, aí ele vai ouvir o mercado, e Vasco e Corinthians são hoje interessados, tá bom? Vinícius Gomes Coelho, Verratti, Adson, mais Renato Gaúcho, vai dar trabalho. Cara, o Adson me surpreendeu. Achei que foi um investimento altíssimo feito pelo Matos. Teve uma dificuldade para se entrosar, mas depois pegou moral, estava jogando bem quando ele se contundiu. O Verratti é super artilheiro. O Coelho tem muita dificuldade com fazer gols. Ele cria oportunidades, ele permite chances para os companheiros, mas finalizar nem sempre é o mais forte dele, mas se contratado passa a ser reforço interessante também.